Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arinaldo Santos e sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estou trazendo mais um vídeo aula para vocês e neste vídeo aula, pessoal, eu vou estar ensinando aqueles que ainda não sabem, é claro, a identificarem o enrolamento primário e o enrolamento secundário de um transformador. Eu vejo que há muitos assinantes aí do nosso canal que ainda tem essa dificuldade de fazer essas identificações, de fazer os testes nos transformadores. E nós vamos estar ensinando vocês isso, ok? Sabemos que os transformadores são construídos em duas categorias. Nós temos os transformadores chamados transformadores elevadores de tensão e os transformadores chamados transformadores abaixadores de tensão. Transformadores elevadores de tensão é aquele que recebe a tensão de 127 ou 220 volts no primário e transforma essa tensão numa tensão mais elevada, numa tensão mais alta, ok? Essa tensão sai no secundário desses transformadores mais alta, mais elevada do que a tensão de entrada. E temos os transformadores abaixadores de tensão, que são esses transformadores que usamos constantemente nas fontes que alimentam os equipamentos eletrônicos. São os transformadores abaixadores de tensão. Esses transformadores recebem a tensão vinda da rede elétrica de 127 volts ou 220 volts AC e transforma essas tensões em tensões mais baixas no secundário, ok? Nós temos aí transformadores que temos tensão de 20, 30, 40, 50 volts no secundário. Esses transformadores são denominados transformadores abaixadores de tensão, ok? Os transformadores, eles têm a primeira bobina, né, que é a bobina de entrada chamada primária, né? Bobina primária, ou como chamamos, primário do transformador. E temos a bobina, a secundária, né, que é a bobina de saída, secundária, ok? A bobina secundária. Na bobina de entrada, às vezes nós temos apenas um enrolamento, ok? Ou seja, uma bobina inteira, onde podemos ligar, né, se o transformador for um transformador projetado para 127 volts, nós plugamos esse transformador na rede 127 volts AC, tensão alternada, ou 220 volts, né, 220 volts, depende da fabricação do transformador, depende se o transformador foi projetado para 127 ou para 220 volts. AC, tá ok? E temos também aqueles transformadores que temos a derivação central, que é um fio central, ok? Um fio central. Nesses transformadores com derivação central, nós podemos usar ele tanto em 127 volts quanto em 220 volts. Nós usamos a derivação central do transformador com a extremidade da bobina, né, da parte superior ou da parte inferior, tanto faz, para usar em 127 volts. E usamos em 220 as duas extremidades da bobina, da parte inferior e da parte superior. Aqui nós usamos isso aqui em 220 volts. Okay? E no primário a mesma coisa, nós temos, no secundário, desculpa, no secundário nós também usamos a mesma coisa, às vezes temos uma bobina apenas, né? Vamos supor que seja uma bobina secundária projetada para 15 volts AC. E temos às vezes a derivação, que pode ser 15 mais 15, ok? Formando assim, somando, nos dá uma tensão de 30 volts. Isso pode ser para transformador de 12 volts, às vezes temos 6 mais 6 dá 12, ou 12 mais 12, 24, tá certo? Então a derivação central é para dividir a bobina, o valor da tensão de bobina. Se é 15 volts de ponta a ponta, com a derivação central, nós temos 7,5 da parte superior e 7,5 na parte inferior. Se for 12 volts, temos 6 volts da parte
superior da bobina e 6 volts na parte inferior da bobina. E assim por diante, pessoal, ok? Bom, do primário ao secundário do transformador, nós medimos isso aqui, né, com instrumento, com multímetro, na escala para tensão alternada, ok? Depois que passa na ponte de diodo, né, depois dos diodos, aí os diodos retificam essa tensão aqui, essa tensão alternada do transformador, retifica ela, transformando ela numa tensão contínua. Depois do diodo, nós só podemos executar as medidas de tensões com o multímetro na escala de tensão DC, tensão contínua. Depois a gente vai estar vendo isso aqui, tá? De início vamos apenas medir aqui, identificar a bobina primária e a bobina secundária do transformador. Bom, para identificar a bobina primária de um transformador abaixador de tensão, é muito fácil. A bobina que apresentar maior resistência é a bobina primária. Isso nos transformadores abaixadores de tensão. Nos transformadores elevadores de tensão, a bobina que nos identificar a menor resistência é a bobina primária, tá certo? Então vamos repetir. Nos transformadores abaixadores de tensão, que é esses transformadores pequenos que usamos nos equipamentos eletrônicos, o primário é aquela bobina que nos apresenta uma maior resistência, tá? Aquele que representa a menor resistência é o secundário desses transformadores abaixadores de tensão. Nos transformadores elevadores de tensão, a bobina primária é aquela que nos apresenta menor resistência, tá? Menor resistência. Então, aquele enrolamento dos transformadores elevadores de tensão que apresentar a bobina de menor resistência é o primário. Como isso aqui é um transformador abaixador de tensão, nos vai apresentar uma resistência menor na bobina secundária e uma resistência maior na bobina primária. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui uma ponteira nessa extremidade, uma ponteira nessa outra extremidade. E ali nos apresentou ali uma resistência de, vamos ver, 43 ohms, tá certo? Invertemos aqui, ó. Vamos ver aqui, nesse outro enrolamento, numa extremidade, na outra. Nos apresentou ali uma resistência de 1,6K ohm, pessoal. Então, essa bobina aqui é o primário desse transformador, tá? Essa bobina é o primário desse transformador. Agora não sabemos qual a saída aqui, porque não temos identificação aqui. Não sabemos qual é a tensão que sai aqui. Então isso aqui é muito fácil. Nós vamos injetar aqui uma tensão de 220 volts aqui, nesse primário, e vamos medir a tensão de saída aqui no secundário, pessoal. Vou usar aqui essas garrinhas jacaré, que está aqui no rabicho de AC, né? E vamos colocar aqui, ó, numa extremidade da bobina primária desse transformador e o outro na outra extremidade, lado esquerdo e lado direito. Vamos ligar aqui na tensão de 220 volts, pessoal. Já plugamos o rabicho ali na tensão de 220 volts, pessoal. Vamos levar o multímetro aqui até a escala de tensão alternada, que é essa escala onde tem um V e a senoide, o símbolozinho aqui da senoide, tá certo? Viemos aqui com as ponteiras do multímetro aqui nas extremidades aqui desses dois conectores, da direita e o da esquerda do transformador, e percebemos ali, ó, 223 volts, tá? A tensão nós consideramos 220 volts, mas quando vamos medir, colocar o instrumento aí na tensão, ela dá essa elevaçãozinha aí de 2, 3 volts para cima. Isso aí é normal. E vamos ver aqui a tensão neste secundário. Não sabemos qual a tensão aqui, mas vamos lá. Está aí, ó, 26 volts, tá certo? 26 volts, pessoal. Então aqui, ó, se a gente for retificar essa tensão, tá? Depois essa tensão passar nos diodos e a gente filtra ela com o capacitor, ela aumenta aí 40%, né? Nós colocamos, por exemplo, vamos fazer aqui um cálculo na calculadora. Nós temos 26 vezes 1
1,48. É esse cálculo que nós fazemos para saber qual o valor da tensão depois de retificada, tá? Aí, essa tensão nós vamos, depois de retificar ela e filtrar, nós vamos ter uma tensão DC, uma tensão contínua de 38 volts, mais ou menos, por aí, 38 volts, tá certo? Então, para você ter uma ideia qual é a tensão que você vai encontrar depois da tensão retificada, né? Depois que ela passa pelos diodos e filtrada no capacitor, nós multiplicamos isso aqui por exemplo, 26 volts, multiplicamos por 1,48, tá? Que dá mais ou menos 40% a mais, né? Então nós vamos ter uma tensão aí de 38 volts contínua, depois da tensão retificada e filtrada, pessoal. Então é assim que medimos um transformador, né? Esse transformador abaixador de tensão. Já os transformadores elevadores de tensão é diferente, pessoal, tá? A bobina aqui primária, ela dá uma resistência menor do que a bobina secundária, o enrolamento secundário, tá certo? Aqui é um transformador de forno de micro-ondas. Vamos medir ele, que é um transformador elevador de tensão. Esse transformador nós entramos aqui, colocamos aqui, por exemplo, esse é um transformador para 127 volts. Nós entramos aqui com 127 volts e o secundário dele nos fornece uma tensão alternada de mais ou menos 2000 volts. Tá? É um transformador elevador de tensão. Esse transformador é um transformador que fornece alta tensão para o forno de micro-ondas, tá certo? Então vamos colocar aqui novamente na escala de tensão alternada. Não, isso aqui não vai dar para a gente ligar aqui a tensão de 127 volts, porque nós não vamos poder medir essa tensão. Essa tensão aqui do secundário chega a 2000 volts. Vamos só medir a resistência aqui de entrada. Então veja, aqui no primário desse transformador, ele nos dá uma resistência muito baixa, ó, 1 ohm mais ou menos, tá? 1 ohm mais ou menos. Então veja que aparentemente é quase um curto, tá? 1 ohm, ok? E aqui no secundário, né, na bobina secundária, um lado da bobina vem aqui na carcaça e o outro aqui neste terminal. Então veja que no secundário dele nos dá uma leitura de 165 ohms. Então veja, nesse transformador, né, elevador de tensão, o primário é a bobina que apresenta ali uma resistência mais baixa, tá certo? Então é o inverso do transformador de abaixador de tensão. Então, pessoal, é assim que a gente identifica o primário e o secundário desses transformadores, tá certo? No próximo vídeo nós vamos estar aprendendo como fazer a retificação aqui da tensão alternada aqui no secundário, ok? Retificar a tensão alternada para a tensão contínua, usando aí uma ponte de diodo, já dando início aí às fontes DC, né? As fontes de alimentação DC. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça, dê um likezinho aí, nos ajude a divulgar o nosso canal, né? E mostrar para o YouTube que esse canal é um canal de importância para vocês. Não se esqueça de dar esse like nos ajuda muito, né, a continuar com o nosso trabalho. Se vocês desejam que a gente continue aí fazendo esses vídeos aí para vocês, vocês assistam o vídeo e dê um like, pessoal, não se esqueçam disso, tá? E vocês que ainda não são inscritos aí no nosso canal, estão entrando aí pela primeira vez, assista aí os outros vídeos aí do canal e vocês também, se inscrevendo aí no nosso canal, estarão recebendo nossos vídeos aí em primeira mão. Então um abraço aí a todos e até o próximo vídeo.